Hoje nós estamos em uma festividade, em uma data especial. Aqui na nossa igreja, salvo engano, é a primeira vez que nós falamos, segunda vez que nós falamos especificamente. O ano passado foi o pastor Vitor, né? E nós estamos hoje novamente podendo celebrar a festa das trombetas, ou Yom Teruah. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 23. Se você nunca ouviu falar, se você tem dúvidas e não se lembra de todas, Levítico, capítulo de número 23, ele fala sobre as festas do Senhor. As solenidades às quais o Senhor deixou para nós que nós estivéssemos fazendo para Ele, os memoriais do nosso Deus. Vou fazer apenas umas citações, depois nós vamos ler um versículo específico. No versículo de número 13, ele fala sobre o sábado, que é uma festividade semanal, né? Nós aqui na nossa igreja temos o prazer, né, e o privilégio de estarmos aqui todas as sextas, recebendo o sábado. Logo na sequência, vai falar sobre a Páscoa, né? Que nós também temos o prazer de fazer aqui todos os anos. Em sequência, fala sobre as primícias, depois Pentecostes. E no versículo de número 23 desse capítulo, vai falar exatamente sobre a festa a qual nós queremos falar um pouco hoje, celebrar. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Até aqui, por enquanto. Na palavra do Senhor, existem alguns lugares onde são falados sobre as trombetas. Se você procurar na Bíblia, talvez você mesmo já leu, existem salmos em que são tocadas trombetas juntamente com outros instrumentos para louvar ao Senhor. Existem outras situações também, eu vou falar de algumas aqui rapidamente. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 20, um texto muito conhecido nosso aqui, onde o Senhor entrega os 10 mandamentos, né, para Moisés levar para o povo. Lá no versículo de número 18 vai dizer o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Nesse trecho aqui da palavra, após o Senhor entregar os mandamentos ali, houve uma manifestação poderosa e gloriosa da presença dele. Mas o povo ficou muito assustado, o povo temeu muito e pediu para Moisés o seguinte: olha, a partir de agora, que o Senhor fale contigo, depois você passa para nós a mensagem. Então aqui é um trecho da palavra do Senhor onde se ouviram sons de trombeta. Na manifestação da presença de Deus havia ali um som que se assemelhava a de uma trombeta tocando. Lá em Números 10 também, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Aqui a trombeta já tem um significado, né? Uma utilidade diferente. Ela é de chamar a atenção do povo para as reuniões, né? Para os momentos em que Deus queria falar com a congregação através de Moisés, para os momentos de sair, para os momentos de que o povo estivesse atento. Era um som que ele tinha um significado específico ali das trombetas. Continuando aí no capítulo de número 10, lá no versículo 10, você vai ver o seguinte, olha, um versículo aqui muito usado na nossa igreja: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos.
e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui todo início de mês a gente faz isso. No culto de ceia é tocado o chofar, nós entronizamos o Senhor, nós pedimos a presença dele no nosso mês, nas festas bíblicas que nós celebramos aqui. O chofar também é utilizado, uma ordenança do Senhor a respeito também aqui desse instrumento chamado, chofar ou trombeta. E agora eu quero falar sobre que o Senhor me colocou o coração essa semana a respeito da festa de Yom Teruah. E o tema de hoje é: não posso dizer que eu não fui avisado. A festa de Yom Teruah tem para nós um significado profundo e não pode ser ignorado. A trombeta por si só já é algo que faz um grande som, e em circunstâncias normais não há como ignorar o seu toque. Mas nós não podemos nos limitar somente ao volume do som que ela faz. Existe na Bíblia um significado ao qual nós jamais podemos ignorar ou nos esquecer. Dentre todos os significados que ela pode ter, que nós já conseguimos aqui ver através desses versículos que eu li para vocês, sobre a manifestação da presença do Senhor, instrumento de convocação para as festividades. O que eu quero ressaltar aqui hoje, algo ao qual até hoje a igreja precisa estar atenta em relação ao toque da trombeta, está ligado diretamente à nossa salvação. Infelizmente hoje, é de se saber que nós vivemos uma geração que tem muitas preocupações que não tem nos levado para a presença de Deus. Muitas pessoas elas vão para a igreja procurando mais a bênção do que o abençoador. Nós viemos à casa do Senhor, nós estamos aqui, nós vamos nas intercessões, muito mais clamar pelas nossas causas pessoais do que clamar pelo perdão do Senhor sobre os nossos pecados. E nós também criamos, às vezes, um Deus que não é o Deus de Israel, um Deus que atende ao meu desejo, à minha vontade, que funciona de acordo com a minha necessidade. E como o verdadeiro Deus, ele não é esse, quando nós não temos o retorno que achamos que ele deveria nos dar, nós chamamos ele de injusto. E assim nós temos caminhado no meio de uma multidão, no meio de um povo que por muitas vezes não consegue identificar realmente quem é o Deus que diz que serve. As pessoas têm gastado muito mais tempo assistindo coisas que não levam elas a buscar a Deus, do que a ouvir um áudio, a ouvir uma pregação que tenha 40 minutos, 1 hora, porque não é muito tempo. Nós estamos muito imediatistas, nós queremos ver coisas curtas. 10 minutos, 15 minutos é o máximo que eu tenho disponível agora. E se a gente usasse isso somente para buscar as coisas de Deus, não, nós usamos isso para tudo. Nós ouvimos de tudo, nós meio que somos uma esponja às vezes. Tudo que aparece ali na telinha nós vamos abrindo e vamos assistindo. E assim nós estamos andando. Mas o papel da igreja do Senhor, o papel de um sacerdote que está à frente da casa de Deus, conforme está instruído no livro do profeta Ezequiel, é ser um atalaia junto ao povo de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo 33. A partir do versículo de número 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Até aqui. Infelizmente,
O que nós temos visto aí fora não está ajudando o povo a se corrigir com Deus, mas a continuar sempre buscando aquilo que quer. Sempre a bênção e sempre os próprios interesses. Estudando a respeito da festa de trombetas essa semana, buscando os textos, ouvindo alguns estudos a respeito disso, eu fiquei pensando em como existem igrejas, existem sinagogas que estão tentando passar para o seu povo, passar para os seus membros, para a sua liderança, o que realmente é importante na palavra de Deus. E como muitas vezes nós estamos sentados ou em pé, ou encostados, seja onde você esteja dentro da igreja, no momento de uma pregação, nós estamos apáticos. Como que nós temos ouvido o Senhor falar? Não é através de profeta que se levanta, não é? A palavra dele sendo lida, sendo instruída, é a palavra dele sendo explicada. Aqui nós temos um cuidado. Nenhum de nós aqui é perfeito. Do meu esposo até o pastor mais jovem que há nessa igreja, não há ninguém perfeito. Aos diáconos que têm oportunidade, aos irmãos que têm conhecimento, que têm vindo aqui ao altar. Mas toda vez que nós subimos aqui, nós temos um interesse, um desejo de que realmente a palavra do Senhor, ela entre no coração de cada um de vocês, assim como Deus toca no nosso coração quando nós estudamos. Então, quando nós vemos assim, como que lá fora, o povo em geral tem se deixado iludir, enredar, por tão poucas coisas, sabe? Por tão poucas coisas as pessoas têm se prendido lá fora, ao invés de se prender aqui na presença do Senhor. Como que às vezes a gente tem um zelo, um cuidado de trazer para toda a igreja, ou por onde a gente ande, né? Onde nós temos oportunidade de levar a palavra de Deus, realmente a palavra do Senhor. A igreja Eleia Rua, ela tem uma preocupação de levar a palavra original, a palavra restaurada. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Quando erramos, nós sabemos onde chegar, com quem falar, nós temos buscado isso. Mas há um sofrimento, às vezes, entre nós, de ver que tantas pessoas aqui dentro ouvem a palavra, tantas pessoas têm se sentado nos bancos e lá fora têm continuado a viver da mesma maneira. Isso tem influenciado na vida de cada um de nós. E nessa hora eu não falo só das pessoas, dos membros, falo de todos nós, os pastores, os diáconos, todos que têm oportunidade de pregar, todos que têm oportunidade de trabalhar com o ministério infantil, porque ministério infantil também nós estamos ali gerando, né, nessas crianças o desejo delas também quererem a Jesus quando elas estiverem na idade de batizar. Quando trabalhamos com as mulheres, nós também temos o intuito ali, nós e as mulheres que me ajudam, de nessas mulheres criar realmente mulheres sábias que edificam sua casa, que levam para suas casas a bênção para ajudar os seus maridos. Mas para nós às vezes é frustrante, é triste. Nós não ficamos tristes com vocês assim, com raiva, não é nada disso, mas nós ficamos às vezes com a alma batida, com o coração apertado, de ver como que nós às vezes insistimos em dar cabeçada, entende? Como às vezes a gente prefere largar o que ouviu dentro da palavra de Deus para lá e seguir o seu rumo do jeito que você acha que deve ser. Muitas vezes nós temos abrido mão daquilo que é bom para nós, daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, em prol do que está rolando lá fora. E o que está lá fora é vento, vai passar, assim como sopra, uma hora para de soprar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa a respeito de como que a moda vai influenciando, as pessoas elas não se dão conta às vezes que elas vão sendo... E é moda de tudo, tá? Não sei se prenda a roupa, não. É moda de o que está legal de ler agora, qual a frase do melhor pensador. E as pessoas estão aí, ó, todo vento de doutrina tem levado a igreja. E hoje é um dia assim, muito preocupante para nós. Festa de trombetas, né? Tocar uma trombeta porque é bonito soar, o chofar aqui, Deus tem abençoado, que o som sai bonito. Nós sentimos realmente a presença de Deus ali. Não é só um toque, um barulho, porque ele sozinho, ele faz um som, mas o som para uma hora, e a vida da gente continua lá fora.
Então, nós ficamos preocupados, e eu digo todos nós, não é pastores, não, a igreja do Senhor tem que estar preocupada com o que tem se feito da palavra dele que nós temos recebido. Porque eu sei que uma palavra você tem recebido. Se você tem estado nessa igreja, no mínimo no domingo, né, que nós temos só 2 cultos, mas se no mínimo no domingo você tem vindo aqui, você tem recebido alguma palavra. E não há nessa igreja uma prática de palavra de que você vai ganhar, você vai receber, que lindinho que você é, Jesus ama você, continua desse jeito, você sabe que não é assim. E nós temos essa preocupação, a nossa luta aqui não é multiplicar 500 cadeiras, é ter 70, 80 que estão assim na qualidade de vida com Deus, tão excelente, tão para frente, tão cheios assim, que tanto faz o que a gente está passando lá fora, entende? Mas, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que a gente está tão vazio, que quando algo acontece lá fora, pode ser um pingo, parece uma tempestade. E quando vem a tempestade, a gente praticamente está morto. Por quê? Porque está vazio. Está vazio, irmão. Nós não podemos continuar dessa maneira. Nós não podemos continuar dessa maneira, porque ninguém sabe aqui a volta do Senhor que dia será. Outro dia eu falava aqui a respeito de você se preocupar com salvação e eternidade, porque a gente não está se preocupando com isso, né? A gente só está tocando para frente, né? Ganha aqui, perde ali, briga aqui, amanhã faz as pazes, amanhã casa, amanhã não casa, estou feliz, não estou sozinho, estou casado, estou com trabalho, não estou com trabalho. Esses ventos que nos sustentam aqui, a gente não vai levar nada disso lá para estar com o Senhor. Isso Ele nos dá aqui, mas isso não é o nosso principal motivo. Amém? E eu queria te perguntar nessa noite o seguinte: qual é a palavra que tem tocado no seu coração? Talvez você ache que eu estou aqui agora enchendo a sua mente. Nossa, que blá, blá, blá. Mas qual é a palavra que tem chamado a sua atenção? Isso determina o tipo de crente que você é. Mas em nada muda quem realmente é o Deus de Israel. Como eu comecei dizendo aqui, nós podemos nos distrair com várias coisas por aí, nós podemos achar e dizer que estamos servindo a Deus, mas Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele não muda, e nós, até que a gente quebra a cabeça, talvez até rachar, a gente vai continuar lutando e achando que não, estou servindo a Deus, eu estou servindo, e brigando com Deus, mas não está realmente buscando no lugar certo. A palavra de Deus, ela não perde a validade, ela nunca perdeu. Mas a verdade é que, infelizmente, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, cada vez mais lá fora as pessoas têm manipulado ela. Manipulado de uma forma que Satanás está muito satisfeito com isso, porque ele tem conseguido enredar muito crente por aí. As pessoas não podem mais ser chamadas a atenção, porque quando são chamadas a atenção, elas ficam de cara feia. Por quê? Porque elas são bonitinhas de Jesus. As pessoas não podem mais ouvir uma palavra de exortação. Eu não aguento mais palavra de exortação. Mas o que nos faz crescer é palavra de exortação. Até quando a gente vai ser meninos e meninas na fé? A gente aprende e cresce muito mais com correção do que com afago. Não que de vez em quando Deus, pela sua misericórdia, Ele não te abençoe e te dá uma corrigida na bênção ali. Mas a Bíblia fala que o Deus que ama, esse aqui, o Deus de Israel, é o Deus que disciplina. E Ele disciplina a quem Ele ama. Entende? Então, qual é a palavra que lá fora tem tomado seu tempo? Porque aqui dentro dessa igreja, talvez você sente e esteja aí olhando e escutando, mas não está absorvendo. Mas lá fora, quando você pega para escutar a palavra do Senhor, e eu espero que isso aconteça, né? Que você tire um tempo da sua semana, que você lê a sua Bíblia, ore ao Senhor. Não ora só não, porque não é só de oração que a gente vive, não. A gente vive de oração e de Bíblia, de congregar, né? Enfim, não só ore, só jejue também, não. Faça todas as coisas, todo dia um pouco de cada coisa. Deus vai gerando em você crescimento. Então, o que tem prendido a sua atenção lá fora? Porque eu quero imaginar e crer, né, assim, que do Bruno aqui,
até a Claudilene e as professoras e a professora que está lá em cima, todos estão aqui porque querem, não é? Todos estamos aqui porque queremos. Existe algo que faz você vir e entrar nesta igreja. Existe algo que Deus tocou em você, que você se sente à vontade dentro desta igreja e se, vai motivando a vir. Você vem no outro culto, você vem no outro culto. Tem que ter, amados, um motivo. E que esse motivo seja Jesus. Não seja a pregação, não seja o louvor, não seja a oração, não seja a unção do óleo, Seja Jesus. Seja Jesus na sua vida. Tem que ser esse o motivo, porque ele é o motivo dessa porta estar aberta. Ele é o motivo principal, porque o meu marido pode ser muito educado, simpático, agradável, mas ele não segura ninguém dentro da igreja porque ele é o pastor presidente. Pastor Vitor também pode ser uma gracinha, muito bacana, muito agradável, e assim os outros pastores, eu, pastor Donizete, mas nós não seguramos ninguém na igreja. Então, um culto em que se celebra festas de trombetas é um culto para que a gente, olha, eu já fui avisado, eu preciso entender o que está acontecendo aqui hoje, o que é isso, o que é festa de trombetas, que trombeta é essa que vai acontecer? Eu não posso estar desligado na minha vida, eu preciso ser cheio de Deus, eu vou ser cheio de Deus, cheio da sua palavra também. E as outras festas aqui, só fazendo um gancho, eu espero que você não fique mais relacionando Páscoa a coelhinho, E que na sua mente também não tenha mais Natal presente. Não que você não possa dar presente para os outros, fica à vontade. Mas aqui nessa igreja não existe, Então a Páscoa aqui não é o coelhinho. O tabernáculo também, ele tem um significado, é uma festa que vai chegar ainda. Todas as festas que nós celebramos aqui, elas precisam estar dentro de nós. Eu tenho feito um trabalho com as crianças, com as meninas da coreografia, em que eu falo para elas o seguinte, todos os ensaios. Qual festa eles vão dançar? Tabernáculos. Ah, tá. E o que é tabernáculos? Porque eu não quero também, falo para ela isso direto, irmãos. E falo para você também. Eu não preciso de dançarinas na igreja. Não preciso. Mas Jesus precisa de adoradores. Entende? Essa igreja não precisa de pregadores, cantores, pessoas que tenham muito desenvolvimento na palavra, que tenham muita eloquência, mas precisa de adoradores. Do seu jeito, conforme o dom que Deus deu para você, porque todo mundo aqui tem um dom, eu tenho certeza absoluta. No mínimo você tem um dom de chegar feliz, sorridente, porque você está na casa do Senhor e abraçar os seus irmãos. É o básico que todo mundo tem, que é crente, não é? Porque está na casa de Deus, não está no velório, está na casa do Senhor, aqui é lugar de celebração, que é lugar de alegria. Então, nós também, ao passar dos anos, nós vamos absorvendo essas festas. Talvez, você não tem a obrigação de saber ela toda, nem todas. Mas todo ano, gente, a gente faz isso, todo ano a gente está aprendendo. Quando amanhã você chamar um irmão, uma irmã para vir na igreja, na casa do Senhor, você vai falar para ele por que você está chamando ele para vir aqui. Olha, nessa festa a gente faz isso, a gente faz aquilo, acontece isso, esse memorial para o Senhor, por causa disso. É necessário todos nós sabermos. Há muitos de nós aqui que estão aqui há muitos anos. Isso nós não sabemos ainda por uma falta de interesse nosso mesmo. Infelizmente. E hoje o tema, eu não saio do tema não, tá? Eu não posso dizer que não fui avisado. Nós temos oportunidade de aprender aqui. Deus tem dado para cada um de nós. Eu não vou perguntar, mas existe. Já vamos fazer só de Eliahu 7 anos. 7 anos que se estuda a Torá aqui. Se eu mandar levantar a mão, quem estudou a Torá inteira aqui um ano inteiro, como é que vai ficar? Quem já estudou de Gênesis a Deuteronômio uma vez completa, pelo menos? Entende? Nós estamos aqui fazendo, toda sexta-feira. Por que você não está aqui também? Toda sexta-feira, irmão. Está acabando o calendário, nós vamos começar um novo. Glória a Deus. Porque cada vez que a gente começa e vem uma palavra nova, cada vez mais o Senhor, Ele dá, Ele dá, Ele dá. É só a gente pedir. Que a palavra dEle, ela se renova, Se renova. Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, versículos de 1 a
4 diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isaías 58, tudo que eu acabei de falar aqui. Muitas vezes a gente vem, escuta a palavra do Senhor, vai embora, fala que sabe, fala que escutou, e aí começa a fazer seus propósitos, seus jejuns, as suas orações, e a cobrar de Deus. Fala: Senhor, cadê o Senhor? Não me responde? Cadê o que eu te pedi? E aí é o Deus que você mesmo criou, porque esse aqui não é o Deus de Israel. Esse aqui é o Senhor falando através da boca do profeta. Nós não podemos ser desta maneira. Nós precisamos de ser um povo que estuda a palavra e vive. Que todo dia você guarde um pedacinho dela dentro de você. Por isso, não tem jeito, eu tenho que voltar a falar da Torá. Eu sinto muito. Mas olha só, a coisa é tão bonita que a Torá, ela funciona da seguinte maneira. Ela é uma porção por semana. Você pega todo dia um pedacinho dela e estuda. E você grava, e você pede para Deus gravar no seu coração. Ele vai te ajudar. Então, todo dia você estuda um pedacinho, todo dia um pedacinho, todo dia um pedacinho. E todo dia você está estudando a Bíblia. E assim é tudo dentro de você, vai se transformando. Quem aqui faz isso sabe que é verdade. Você muda seus conceitos, você muda seus valores, as suas buscas são diferentes. O seu tempo para Deus é diferente. O que você valoriza, o que você não quer mais saber, tudo muda, gente. Mas é preciso a gente buscar. Nós precisamos buscar no lugar certo. Todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa. E às vezes a gente abre mão. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu tenho alguns livros na minha casa que eu nunca li. Porque às vezes, o tempo que eu separo para minha leitura, eu falo: vou ler o livro ou vou ler a Bíblia? A Bíblia, o livro. Lógico que eu vou ler a Bíblia. E o livro vai ficando, o livro vai ficando, o livro vai ficando. Por quê? Porque a fonte é essa aqui. Deus fala aqui, não menosprezando que os homens escrevem a respeito da palavra, mas eu tenho que ser especialista aqui primeiro. Eu penso assim. E variadas versões de Bíblia aí para você escolher qual você quer, que você entenda a linguagem, não há dificuldade. Porque, infelizmente, vou falar uma coisa para vocês. O que nós temos observado ao passar do tempo é que as pessoas colocam muito empecilho em estudar a palavra de Deus e falar que tem dificuldade. Mas para as coisas lá de fora é um conhecimento, é uma facilidade de explicar, rapidamente sabe te falar sobre tudo. Como que é isso? E às vezes coisas complexas, coisas difíceis. Mas a Bíblia é difícil? Não, a Bíblia não é difícil, não. Não é difícil. Mas vai de nós. Vai daquilo que anseia o seu coração. O que o nosso coração tem ansiado? O que nós temos buscado verdadeiramente? Lá em Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pensa bem, gente. Nos dias de Noé, a coisa estava muito ruim. Hoje eu acho que está pior.
acho que é pior. Mas quando ele fala aqui, olha, as pessoas comiam e bebiam. São as nossas diversões aí fora, que anda tirando a nossa atenção. Casavam-se, beleza. E o davam-se em casamento? É a prostituição, é a fornicação. É como que as pessoas estão vivendo aí os relacionamentos, os namoros, né? Enfim, os não namoros, porque infelizmente hoje em dia não precisa namorar, né? Para fazer algo a mais. Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Jesus vai voltar também, muita gente vai estar desapercebida. Muita gente vai estar distraída. Mas a verdade é que ninguém vai poder falar que não foi avisada. Ninguém que já ouviu a palavra de Deus realmente, ninguém que já esteve sentado num banco de igreja, ninguém que teve a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo lá fora, ser chamado a atenção, olha, não faz isso, olha, isso aqui não é lugar para você. Olha, eu tenho outro lugar para você, por que você está preferindo ficar aqui? Ninguém pode dizer que não foi avisado. Nós estamos a 10 dias da festa de Yom Kippur. Nós já há alguns anos celebramos essa festa aqui, né? Praticamos ela na nossa igreja. É aquele dia onde nós fazemos 24 horas de jejum e nós depois vamos vir aqui para o culto, né? Será no dia 9 de outubro aqui na nossa igreja. E estaremos aqui um longo período de oração. Estaremos aqui pedindo ao Senhor perdão por todos os tipos de pecado, tanto da nação quanto de família, nossa, enfim, uma variedade, né, de pecados. Nós vamos estar orando ao Senhor, clamando aqui. Então, o que eu queria falar para você hoje é o seguinte: um dia a trombeta vai tocar, mas não vai ser mais Eliahu, sabe? Você não vai ouvir mais ela sendo tocada aqui, você vai ouvir ela vindo do céu. E esse dia, irmãos, é bom que a gente esteja preparado, é bom que a gente esteja atento, porque nem Jesus sabe que dia vai ser, mas o dia que o Pai mandar ele ir, ele vem, e a trombeta ela vai ser tocada, entende? E onde você vai estar nessa hora? Não perca mais o seu tempo, não. Não perca mais o seu tempo. Olha, hoje, né, no dia 29 de setembro, até o dia 9 de outubro, você tem aí, 10 dias de distância, para você refletir. Reflita sobre essa palavra, reflita sobre esta trombeta, a trombeta que vai ser tocada, que vai anunciar a volta do Senhor. E coloca diante de Deus tudo aquilo na sua vida que não está agradando a Ele. Pede para Ele realmente te ajudar, te direcionar. Talvez você está perdido, você não sabe nem por onde começar, mas você pode começar orando. Você pode começar falando: Deus, eu não sei como eu faço. O Senhor vai começar a te direcionar, eu tenho certeza disso. Mas a gente não pode falar que não está sendo avisado. A gente não pode falar que não tem oportunidade. Nós aqui somos membros de uma igreja. Se eu não estou enganada, aqui só tem membro hoje. Tirando aqui, esse aqui é membro no horário, né? Esse é membro no horário, né? O pai da Bia é membro no horário, né, gente? Então é membro também. Então todos nós, isso aí, pode vir, tá? Pode vir. Todos nós estamos tendo essa oportunidade. Vamos completar 7 anos de vida ano que vem. Muitos estão aqui desde o nascimento de Eliahu. O que está faltando para você realmente, despertar para o compromisso que Deus espera de você? Não espera a trombeta tocar. Sabe por quê? Essa que enquanto tocar, você está tendo tempo. Nós estamos tendo tempo. Enquanto é só essa daqui tocar, a gente está tendo tempo. E o dia que aquela tocar, você não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo. Entende? Vai ser a hora, chegou o dia. Nós precisamos nos lembrar disso. A gente tem que parar de viver por si mesmo. Precisamos lembrar disso. Nós precisamos nos arrepender e ainda temos tempo. E por isso mesmo devemos buscar o conserto com o eterno nosso Deus. A celebridade de hoje nos lembra que temos sido constantemente avisados aqui. Eu não sei o tipo de coisa que cada um tem dado prioridade aí fora para ouvir. Mas aqui dentro você tem ouvido o chamado do Senhor.
Você tem ouvido uma palavra de correção, sim. Você tem ouvido uma palavra de exortação. Você ouve palavra de ânimo, mas o ânimo que nós te damos é te ensinando a palavra de Deus. Porque não há outro lugar que não seja na presença do Senhor para você se animar, para você se renovar. A trombeta novamente será tocada hoje. Novamente você está sendo lembrado que existe um Deus que é único. Ele é bom, é misericordioso, ama você. Quer te salvar, mas Ele também é justo. Ele é ciumento, Ele não divide a glória dEle e nem os filhos dEle com ninguém. Está ainda esperando que você se conserte com Ele. Mas quanto tempo nós ainda vamos abusar? Nós vamos nos omitir, nos justificar e não fazer nada. Uma das características que distingue o homem de todas as outras criaturas que Deus nos deu é o livre-arbítrio. O homem pode usar essa dádiva em duas direções opostas. Pode escolher o caminho da destruição de si mesmo e de tudo que o cerca, ou enveredar pela estrada certa da vida, que o elevará a ele e a toda a criação, a mais alta perfeição. E o nome desse caminho é Yeshua. Yeshua. Nós precisamos fazer a boa escolha. Precisamos acertar o caminho. Só existe um. Só existe um. Para ajudar-nos a reconhecer e escolher o caminho certo, nós recebemos a Torá, que é divina e eterna. Daí serem os seus ensinamentos válidos para todos os tempos e todos os lugares. Desde a época em que ela foi dada pelo Senhor lá atrás. Quanto tempo? Até hoje. Até as crianças daqui crescerem e falarem da Torá também, até os filhos deles, ou até o Senhor voltar, porque nós não sabemos a data. Ela continua sendo válida, ela continua nos ensinando, nos indicando o bom caminho, nos exortando, apontando para o nosso Senhor Jesus. E lembre-se, você não poderá dizer naquele grande dia: Senhor, eu não fui avisado. Ele ainda está te dando tempo. Não desperdice. Naquele dia não adianta eu falar o fulano, porque você vai estar de frente para ele. Hoje eu estou falando com você sobre a palavra dele, mas naquele dia vai ser ele direto, entende? Que desculpa você vai dar para ele? Qual vai ser o seu argumento com Deus, meu amado? Qual vai ser o seu argumento? O que você acha que convence Deus de que você não podia obedecê-lo? De que você não podia fazer aquilo que a palavra está te ensinando? Essa trombeta, para mim, é a que nós devemos estar mais atentos. Quando será que ela vai tocar? Eu preciso, todos os dias, correr atrás do Senhor. Todos os dias caminhar com Ele e buscar o Senhor em obediência. Porque aí sim, eu vou estar servindo ao único Deus, ao Deus de Israel. No primeiro texto que eu li aqui a respeito dos tipos de trombeta, o povo pediu que somente Moisés intercedesse, estivesse falando ali, né? Moisés estava no meio, ele levava a palavra para o povo. Naquele dia não teremos mais o Moisés, nem o pastor Dimas, o pastor Daniel, o pastor Vitor, o pastor Denizete, Alaí, Maicon, não vai ter pastor Diogo, ninguém. Não vai ter como a gente pedir: Senhor, fala com o pastor Dimson. Aí ele me fala: não tem não, é contigo. Entendeu? Não tem jeito, nós vamos estar diante de Deus. Nós vamos. Não há uma desculpa. Não há uma justificativa. Eu queria que hoje, quando você ouvisse o shofar, você pensasse muito sobre isso. E você pedisse ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso de mudar. E é logo.